Bom, hoje, Gaio, nós estamos recebendo duas convidadas, né? E aí eu tive a iniciativa de dar uma olhadinha em alguns dados para balizar o início da nossa conversa, né? E aí eu entrei no site do Ministério da Saúde e me chamou a atenção uma matéria ali de 2022 que falava o seguinte, que 86% dos brasileiros reclamam de algum transtorno como ansiedade ou depressão, né? Então, assim, esse tema é um tema bem contemporâneo e acho que ele foi agudizado pela pandemia nesse momento em que a gente vive. Então, ele também possibilitou vir à tona. E acho que, inclusive, como professor, pessoal, eu quero puxar um pouquinho essa brasa, a gente poder falar que algumas categorias, elas prescindem de fazer essa conversa sobre saúde mental. A gente ainda tem um certo preconceito e a gente ainda limita o conceito de saúde ao plano físico, né? Então, eu acho que a pandemia pode possibilitar a gente fazer essa amplitude, né, fazer esse debate. E aí eu queria que, Gaio, tu nos apresentasse um pouquinho as nossas convidadas e que elas já falassem um pouquinho sobre esse legado da pandemia, do fator saúde mental. A gente percebeu que nas escolas isso foi ampliado, a gente tem transtornos hoje bem mais acentuados do que há um tempo atrás, então a gente consegue perceber, mas não consegue fazer uma leitura mais detalhada, né? Então gostaria de ouvir de vocês, do Gaio, sobre vocês e de vocês a percepção de vocês sobre esse momento pós-pandemia, sobre as abordagens terapêuticas e como é que a gente pode incidir do ponto de vista positivo nesse contexto, né? Bom, a tua abertura é extremamente instigante, né? Acho que é também de pai de jornalista, né? E, claro, essa questão que tu traz, Alexandre, eu senti ela direto, porque eu fiz 2 lives com o pessoal do Santos Dumont, da escola, né? E a escola e a sociedade como um todo sofreu muito com a pandemia, né? E nós, né, meninas, fomos muito convocados ao trabalho online, e essa vai ser a nossa pauta, né? Porque, claro, os transtornos emocionais, assim, a ansiedade, a depressão ficaram potencializados, né? E a questão do sofrimento pela falta de trabalho, né? Que isso é uma coisa que com a Rô a gente vai ver um pouco mais, porque ela é bem especialista nisso, e já aproveito para apresentá-la com o maior carinho e usando um apelido carinhoso que eu usava para ela de super, porque ela foi a minha supervisora, com quem eu aprendi muito de psicologia do trabalho, de nexo causal do trabalho com adoecimento mental. Foi no Sereste, foi um trabalho muito bonito, né? O pessoal da URGS disputava a tapa, vaga, e eu fui escolhido por ela, e novamente eu estou sendo escolhido por ela para um trabalho que nós vamos falar em seguida. E ela trouxe de presente a Marzi Damin, que é uma psicóloga com experiência fora do país, que transita bem pelas redes sociais, pela nova forma de comunicação, né? Ela é especialista nessa área. Então, acho que é um momento para nós de júbilo e de investimento no trabalho online. Então, eu já passo a bola para as meninas, né? Para que possam falar um pouco mais dessa questão do aumento do atendimento online, como é que o atendimento online está sendo para nós agora, daí depois eu dou meus pitacos também da minha experiência. Uhum. Bem-vindas. Obrigado, queridos. Obrigado pelo convite. Assim, eu acho que eu estava falando para o Alexandre como foi interessante, como tudo acabou confluindo de uma forma muito generosa, né, para a gente poder se encontrar e tá falando desse tema que é super caro para a gente, assim, né? Que é justamente isso que vocês trouxeram. O que a gente observou? A pandemia acabou trazendo à tona, né, tirando debaixo do tapete, uma discussão que é a questão, né, da saúde mental, e em várias pessoas, né, de várias áreas que acabaram sendo mais atingidas, assim. Eu acho que tu fala de algumas categorias, sem dúvida, né, que sofreram muito mais intensamente, né, e eu acho que os profissionais da saúde aí foram muito, né, intensificaram o sofrimento. Eu atendi muitas pessoas que trabalhavam em hospital, né, então isso foi super angustiante, assim, e a gente, e também, assim, eu acho que teve, eu falo que 2 áreas em especial, assim, que eu acho que foram idosos e adolescentes, que eu vejo que foram mais gravemente atingidos pela questão da pandemia, né.
Os idosos, pelo isolamento mesmo, que eles foram obrigados a sofrer, né, das suas famílias, então ficaram sozinhos, né? E os adolescentes que estavam vivendo justamente o momento da socialização, né? Quando eles iam para a rua se socializar, ficaram durante 2 anos, né, isolados em casa também. Mas isso é uma baita conversa que eu acho que a gente pode fazer em outro momento. Mas eu acho que a gente teve uma experiência, eu e a Marzi, que foi muito legal, que foi um trabalho voluntário que a gente fez, né, durante a pandemia, né, de abrir um espaço de atendimento através de uma plataforma, né, de uma oncologista que fez, que é a Tume, né, onde ela abriu um espaço para atendimentos de situações de emergenciais de saúde mental, né, a gente chamou de um pronto-socorro psicológico, né, para as pessoas que estavam em casa, para todo o Brasil, né. E a gente começou a fazer esse atendimento online, voluntário, né? E foi surpreendente o resultado que a gente teve. Assim, gente que morava lá no interior da Bahia, no interior da Paraíba, que nunca tinha tido acesso a um psicólogo, né? E a gente tinha psiquiatra também. Então, ali mostrou a potência que tem, né, o atendimento online. Passo a bola para a Marzi. Bem-vinda. Obrigada por esse momento, que tem bem a ver com o nosso papo, né? É um papo online sobre as relações online, né? E sobre a saúde mental e a saúde como um todo. Eu queria, já assim, de imediato, assim, fazer um link com isso que a Rô estava falando e com o que vocês colocaram, né, que são os grupos que a gente observa, que foram fortemente atingidos, né, e eu queria chamar a atenção para o setor, além do setor de saúde, que foi super exigido, né, em especial, eu acredito, né, não tenho muitas referências mundiais, assim, mas eu acredito que foram fortemente super exigidos no mundo inteiro. Entretanto, no Brasil, por uma situação muito específica do país, né, de negacionismo, esses profissionais ainda tiveram que lidar com mais isso. Tiveram que lidar com o que era aquele momento, que ninguém sabia, né, num primeiro momento, com a crença e a convicção individual que era só pela ciência que haveria uma saída, né, uma confiança, né, que esse pessoal da saúde tinha e tem no que faz, né, e a exigência propriamente do volume desordenado e desorganizado de pessoas, né, caindo aos cantos por falta de atendimento, né, e por vivenciar uma situação muito tensa no Brasil também. Mas, para além desses profissionais, eu vejo que os profissionais da educação sofreram absurdamente, pressão absurda, porque era um momento que a educação tinha que se reorganizar imediatamente, né? Então, foi colocado para esses profissionais... Dar conta de dar aula assim, online era um desafio que ninguém sabia fazer, né? Exatamente. Alguns não tinham equipamento para isso, a população que eles atendem também não tinha equipamento para isso, não tinha internet, não tinha... E, por um outro lado, falando do setor, isso tanto o setor público quanto privado, mas a gestão da administração, a gestão da educação, exigindo coisas que nem os professores tinham ferramentas e instrumentos para lidar, que era aula online, registros e metodologia propriamente dita, como é que se faz, porque não se transpõe uma aula presencial para o virtual, é outra linguagem, é outra metodologia. Né? E os alunos também, sem nem ter computador e celular em casa, né? A angústia era de todos os lados, né? Dos alunos, dos professores, da família. Eu escutava isso dos dois lados, por ouvir professores
por ouvir pacientes meus que estavam lidando com isso com os filhos, né? E os profissionais da saúde, meninas, que vocês trouxeram, também eu senti de perto, porque além da pressão, do risco com a sua própria vida, né, a demanda foi muito grande e muita coisa foi ficando debaixo do tapete. E tinha a pressão, inclusive, que é de ordem ética, moral, que é isso, de ter que empurrar coisas que não eram próprias da ciência, né, os kits Covid da vida. Eu lembro de histórias que os médicos chegavam e passavam, porque tinham que passar, mas cochichavam, não toma, né? Então, foi muito sofrido tudo isso, e por isso que eu acho que o nosso trabalho se fez muito importante e continua sendo, né? Porque a gente está colhendo tudo isso ainda, né?